acho interessante. Tô brincando, não é pra pôr isso não. Vamos lá. Animais. Dá muito pano pra manga nos vídeos aqui do canal e me pediram pra fazer um vídeo a respeito dos crimes envolvendo abandono, os maus tratos e até a questão da responsabilidade quando o animal ataca uma outra pessoa ou um outro animalzinho. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro tema. Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? E hoje o tema pra montar a pauta pra vocês embrulhou até o estômago, porque eu precisei ver alguns julgados ali sobre ataque de animais e eu morro de dó. Então, se eu começar a ficar com uma cara meio sombria, não liga não, tá? Mas vamos delimitar tudo o que vocês precisam saber a respeito dos animais na nossa lei e nas responsabilidades que o tutor tem. Primeiro, antes de qualquer coisa, animais são seres sencientes. O que isso quer dizer? Eles podem não ser racionais, terem razão, mas eles têm sentimentos, eles têm alegria, tristeza. Que fofinho. E por isso que a lei está mudando. Aos pouquinhos, ela está deixando de ver o animal como um bem, uma coisa, e está passando a ver com um tratamento não humano, mas um tratamento mais emotivo. Tanto que a gente já tem até ações de guarda, que é tema de um vídeo próprio sobre isso. E além disso, além do próprio Código Civil tratar eles como seres semoventes, a gente tem na Lei do Meio Ambiente 9.605 de 98 um artigo que fala sobre os maus tratos. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí eu já vou entrar em detalhes do que seriam os maus tratos. A gente teve algumas mudanças em 2020 na nossa lei que incluíram alguns parágrafos. Vou explicar pra vocês e eu acabei de riscar meu queixo. Risquei meu queixo. Vai assim. Incorre nas mesmas penas quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E, mesmo sem recursos alternativos, aqui entra também a prática religiosa, não tem que sacrificar animal nenhum. O parágrafo que foi incluído. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, ou seja, as práticas ali de maus tratos, abandono não tá aqui, mas eu vou falar, mutilação, ferir e etc., será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Porque o cão e o gato, ele já tem uma proximidade maior, ele é um senciente com força, ele sente mesmo. Então, é uma pena mais grave. O que era de 3 meses a 1 ano, passou a ser de 2 a 5 anos. E, por último, a pena aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Por que é importante eu colocar isso pra vocês? Porque, apesar de não estar aqui o verbo abandonar, está incluso na interpretação de maus tratos, sim. O Conselho Federal de Medicina Veterinária teve uma resolução que colocou que maus tratos é qualquer ato direto ou indireto, comissivo ou omissivo, ou seja, na intenção de fazer ou na omissão, sabendo que poderia acontecer, que intencionalmente ou por negligência, imperícia e imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. E aí, tudo isso inclui a questão do abandono e uma outra figura que a gente vai precisar tratar nesse vídeo, que é do tutor. O dono do animal ou depositário ou detentor do animal é responsável por ele, sim. Quando a gente fala em tutor, é o dono, mas às vezes sabe aquela coisa assim, vou viajar, vou deixar o meu cachorro com a minha mãe e acontece alguma coisa com o animal, a culpa e a responsabilidade é da mãe, ainda que o cachorro seja meu, porque ela é a detentora. E essa responsabilidade é perante o animal, ou seja, não pode maltratar nem abandonar, e perante a terceiros. E aí entra o caso do ataque, porque animais, eles não são racionais e por fome ou por se sentir ameaçado, por medo, eles podem atacar outra pessoa e outros animais. E o tutor, o dono ou o detentor, ele vai ser, sim, responsabilizado. Aquela regrinha básica do Código Civil de dever de indenizar os danos. E isso porque o risco disso acontecer é presumido. Por sabermos que o animal ele não é racional, a gente tem que cuidar dele sabendo que corre o risco de, do nada, assim, nunca atacou ninguém, mas atacou agora. Esse risco ele existe para sempre. Muito mais se for animais exóticos, assim, tipo o meu tigrinho.
que em outros países do mundo é normal ter. Que sonho, né? Mas aqui no Brasil não pode. E isso tudo independe de culpa ou dolo. Dolo não tem nem o que se falar, né? A intenção do mandar o cachorro atacar outra pessoa, isso é dolo. Culpa, ela pode ser por negligência, imprudência e imperícia. Que resumidamente para vocês, basta dizer que é aquela coisa que, como o risco ele é presumido, eu sou responsável ainda que eu não tenha tido a intenção, porque ou eu me desliguei e o cachorro escapou, ou eu jurava que ele não ia atacar ninguém porque ele nunca atacou, que foi o exemplo que eu dei. E isso também se aplica para animais que fazem parte da proteção da casa, que essa é outra dúvida que me trouxeram. Tá, Tabs, mas e se o caso não for de ataque normal, tipo na rua, fui passear pra fazer cocô e ele atacou o vizinho? E se invadiram a minha casa e o meu cão de guarda atacou o bandido? Nesse caso, não que um erro justifique o outro, mas o fato do bandido estar infringindo a lei e estar entrando na sua casa, até com, na maioria das vezes, aquela plaquinha de cuidado, cão, ele está assumindo o risco. E aí esse caso é a culpa exclusiva da vítima. Foi a vítima que se colocou nessa situação. Então, o detentor do animal, ele não responde pelos danos ocasionados pela pessoa que assumiu o risco. Isso também se aplica para a pessoa que provoca o animal, então ela está assumindo o risco, ou ela assume o risco de forma imprudente, que foi um outro caso que eu peguei de uma capivara. Tinha uma empresa que estava aberta, assim, porque é acesso da rua, entrou uma capivara e o funcionário se viu compelido a empurrar a capivara para fora. Capivara é um roedor, gente, ela é um animal silvestre, principalmente por questão do medo ali. O que aconteceu? A capivara mordeu a perna e ele processou a empresa, porque ele falou que o risco foi exposto porque ele estava no ambiente de trabalho. E aí, dentre muitas discussões dentro do processo, o que foi apurado? O que o juiz falou? Que teve uma culpa exclusiva da vítima, que ele sabia que a capivara era um bicho agressivo, roedor, e ainda assim se submeteu a isso, quando na verdade ele deveria ter ligado pro bombeiro, ligado para alguma ajuda profissional e especializada, ele se colocou a risco. Porém, o fato da capivara ter entrado na empresa, teve que fazer uma perícia e averiguar se a empresa também eliminava esse tipo de risco, porque se era normal ter capivaras no entorno, a empresa não poderia ser uma empresa de portas abertas ou sem cerca e muro. Então, tudo isso é analisado. No caso da indenização, foi culpa exclusiva da vítima, mas no caso de responsabilizar a empresa por não eliminar os riscos aos funcionários, aí sim entra toda uma ponderação de valor que pode acontecer a culpa concorrente. E detalhe, eu tô falando aqui de empregado e empregador, não tô nem falando do dono da capivara, que muitas vezes a capivara é da sociedade, né? É de rua. E quando eu falo de danos, tá, mas tá bom, eu consegui ganhar da empresa então, ou do dono do animal que atacou o meu cachorrinho. Recentemente, infelizmente, no meu prédio aconteceu um caso assim, de uma menininha que foi brincar com um cachorro de pequeno porte, nem é animal selvagem, nada do tipo. Era um cachorro de pequeno porte, ela foi brincar, deu uns 5 minutos no cachorro, ele mordeu a bochecha dela, ela precisou fazer uma cirurgia plástica reparadora. E aí muito se discutiu lá se a culpa era do dono do animal que desceu com o animal no térreo sem focinheira, ou se a culpa era do pai da menininha porque deixou ela chegar perto do cachorro. E avaliou que foi um caso fortuito e força maior, no sentido de o cachorro estava no ambiente propício para o cachorro, ele não estava no playground, ele estava no parquinho de pet, estava no trânsito entre o elevador e o parquinho de pet. O cachorro, ele estava sem focinheira porque ele era de pequeno porte, não tinha essa obrigação, e a menininha era de convívio do cachorro. Então foi uma fatalidade. Moralmente, não teve culpa de ninguém, nem da menininha, que não foi provocar, ela foi fazer carinho como ela fazia todos os dias, nem do dono do animal, que não tomou os cuidados. Mas, como a nossa lei coloca que a culpa que o dever de indenizar é do detentor do animal, a proprietária do animal, se fosse acionada judicialmente, que não foi o que aconteceu, ela teria a obrigação de arcar com os gastos médicos, com a cirurgia da menina, com a medicação, danos morais, se for o caso, dano estético, porque se deformar o rosto da menina, ela vai ser suscetível de arcar com isso, de indenizar, e aí a gente entra nos possíveis danos que podem ocorrer.
quê? Os gastos médicos, como eu falei. Ah, Tabs, eu posso dar até a mensalidade do meu plano de saúde pra pessoa pagar? Não, porque você já pagava antes, mas qualquer gasto médico que saia dessa cobertura, sim. Funeral, como é o caso, de morte de pessoa ou de animal. Pensão para dependentes, se a pessoa que morreu era a provedora do lar. E lucros cessantes, que é o caso do desenho animado do carteiro. Que às vezes o carteiro vai lá colocar carta, o cachorro tá preso. Mas ele escapou, catou o carteiro não invadiu a casa de ninguém, ele estava trabalhando. O tempo que ele ficar sem trabalhar, vamos deixar essa questão trabalhista de lado, olhando assim, como se ele fosse um autônomo, a pessoa teria que pagar lucros cessantes, o que ele deixou de lucrar por causa desse acidente. E aí, por fim, eu separei um outro caso para vocês de culpa concorrente, que eu comecei a ler o caso, eu falei assim, nossa, esse caso aqui foi culpa exclusiva da vítima. Mas para uma coisa foi caracterizado isso, para outra não. Por exemplo, foi um ataque de cães mestiços, eram pitbulls, que causaram a morte de um cachorrinho de estimação. E na decisão está que teve o descumprimento dos deveres de cuidado, vigilância e prevenção em relação aos animais mantidos como guarda, porque o vizinho saiu, ele não tinha muro, nem cerca, nem nada, e o cachorrinho foi fazer o passeinho. E aí passou na frente da casa do vizinho que tinha os 2 pitbulls, o cachorro entrou na casa. E aí foi engolido pelos 2. E essa situação foi presenciada, foi testemunhada pelos donos do cachorro e o filhinho menor. E aí, o filhinho menor viu a cena, viu o cachorro agonizando, morreu. Então, nesse julgamento aqui, Pitbull, por ser um cachorro de grande porte e por ele estar ali na guarda do animal e etc., ele não poderia estar solto sem vigilância. Então, aqui teve condenação do dono dos Pitbull também. Por isso que todo mundo coloca a placa, cuidado, cachorro bravo. Ele teve que arcar com as despesas com veterinário e tratamento psicológico da criança que viu essa situação acontecer. Em contrapartida, teve uma culpa concorrente, ou seja, o dever de indenizar não deixou de existir, mas ele foi menor na indenização por danos morais, que teve um valor abrandado, foi R$5.000 para cada autor, para os pais e para a criança, porque o cachorrinho pequenininho não estava na coleira e ele entrou no espaço dos pitbulls. Então, só para vocês verem que não é certo e errado, não tem esse lados extremos, é muito análise de caso a caso. Ainda que os pitbulls estivessem dentro de casa, eles estavam soltos no quintal, sem corrente, sem vigilância, não tinha ninguém em casa, o que ocasionou o acidente. Presume-se que, se tivesse alguém em casa, teria impedido a morte do cachorrinho, que era um Yorkshire. Já a família do Yorkshire também respondeu por ele ter entrado ali, ter corrido pra dentro da casa do vizinho e, infelizmente, teve que aceitar essa situação. Ai, gente, eu odeio falar disso. Ah, Tabs, mas e se o meu cachorro fica no quintal de trás de casa? Tem muro? Aí é outra história. Nesse caso, os cachorros estavam, na garagem com um portão vazado, com risco, inclusive, de fugir. Outros casos também que já trouxeram pra gente no canal foi de atropelamento de animal. Às vezes é um cavalo selvagem que tá na pista, não necessariamente é um cachorro, ou até no caso do cachorro que foge da casa. O que acontece? A mesma coisa, é uma análise de caso a caso. Se eu tô dirigindo o carro e atropelo um cavalo selvagem, ou um cavalo que tem um dono, só que ele fugiu do pasto ali, da área onde ele estava cercado, ele destruiu a cerca, isso é muito comum, com vaca, boi, o dono do animal, do cavalo, da vaca e do boi, vai ter que pagar os danos no meu carro. E eu não respondo pela morte, porque ele está onde ele não deveria estar. A guarda é responsabilidade pelo dono e detentor do animal. Agora, quando foi o caso, por exemplo, eu tô dirigindo, aí o cachorro escapa, a dona da casa abre a porta para receber o carteiro, o cachorro escapa e eu atropelo. Isso daí também vai ver caso a caso, porque um erro não justifica o outro, não é porque eu tô em alta velocidade que eu tô infringindo uma lei do trânsito, então a culpa é minha de ter atropelado. Não, a culpa ainda é da dona do cachorro que deixou ele escapar. Então, em todas essas situações imprevisíveis, a culpa é do detentor do animal, porque para ele isso não deve ser imprevisível. Todo mundo que tem um animal sabe do risco do animal fugir, de fazer algo não racional. E aí, no caso do cavalo selvagem, ou a gente pode substituir por uma cobra, um jacaré, ou lugares assim que são perto de mata e tudo mais, o que acontece se ele não tem dono? Quem que eu vou processar? Tem que ver se tem placas, porque aquelas placas de animais silvestres no caminho mostra que você tem que andar com uma atenção redobrada, andar devagar, e aí se vê que você teve toda essa atenção, mas ainda assim sofreu algum dano, sei lá, você teve que brecar pra não atropelar o bicho e bateu num poste,
poste ou qualquer coisa do tipo, dependendo do caso, você pode processar a prefeitura, que é responsável pelo meio ambiente, que deveria ter a guarda e o cuidado com esses animais silvestres. E aí você pode falar assim: Não, Tabs, mas e se eu tô falando de um parque? eu tô num parque, eu sei que tem animais ali, só que os animais, eles me atacam ali. Eles fogem de uma área isolada que eles estejam, de uma jaula ou coisa do tipo, ou animais selvagens que estavam no entorno do parque invadiu e me atacou. Quem que é o processo? Um parque municipal? O parque é particular? Isso daí vai depender. A função do parque é o lazer em si, não é necessariamente a segurança. É diferente de um estacionamento que o objeto principal da atividade ali é a segurança do veículo. No parque, que é uma questão meio aberta, pode ser considerado caso fortuito e força maior, se realmente foi uma fatalidade, ou você pode processar o dono do parque ou a prefeitura, porque eles deveriam ter tido cuidado e não tiveram. Já aconteceu, por exemplo, tem um lago no parque com jacaré, tem todas as placas possíveis para você não chegar perto. Você chegou perto, aí você assumiu a culpa exclusiva da vítima. Você não chegou perto, ele escapou e a vigilância do parque, a guarda municipal ou coisa do tipo, que tem órgãos específicos de segurança desse tipo de coisa, de animais, nesses lugares ecológicos, eles não cumpriram o dever deles de zelar ali pela segurança dos transeuntes. Nossa, falei difícil agora. Das pessoas que transitam por ali, pode ser que a prefeitura tenha que se responsabilizar. Mas eu volto a dizer, é caso a caso. Diferente do fornecedor de serviço que tenha como objeto principal, por exemplo, o pet shop. O pet shop, você leva o seu cachorro pra lá, vai pra tomar um banho, coisa do tipo. Se rola um ataque lá dentro entre os animais, o pet shop, ele tem que responder porque é o detentor do animal. Ele está sob a guarda. A guarda está sob os funcionários do pet shop. Então, eles precisam indenizar as famílias, sim. O mesmo se aplica para o caso de, sei lá, deu um banho no... que nem aconteceu com a minha assistente aqui. Deram um banho no cachorrinho dela, que causou uma alergia. O produto ali causou uma alergia no cachorro. Devolveram o valor do banho, da tosa, mas não arcaram com as despesas com o veterinário. Se foi comprovado que foi com aquele produto ali do veterinário, você pode sim pedir indenização. Ainda que eles aleguem que não tinha como saber que o produto ia causar uma alergia, como eles lucram com a atividade, o risco da atividade é deles. Eles sabem do risco disso acontecer. Então, eles assumem a culpa, porque aí, nesse caso, a gente está falando de responsabilidade objetiva. Ela não depende de culpa ou dolo. Já a responsabilidade subjetiva, que é do dono do animal, aí ele depende muito da culpa e do dolo e do comportamento da vítima. Não é porque há uma presunção de assumir o risco que a responsabilidade, ela passa a ser objetiva, que dane-se se teve culpa ou não. E se você tem mais alguma dúvida ou aconteceu alguma coisa do tipo, só não entra nos detalhes muito tristes, porque isso me pega de coração, mas coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente no TikTok e no Instagram, @ved.oficial, e me responda. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!